Paulo Gustavo está morto. Paulo Gustavo morre depois de 42 anos do criador do personagem Lonelinha, um dos humoristas mais populares e admirados do Brasil. Ele estava internado desde 13 de março. No domingo, horas após acordar e interagir com o marido, o ator sofreu uma embolia, da qual não conseguiu se recuperar. Ex-ministro da Saúde Nelson Andrade presta depoimento da CPI da pandemia. O médico oncologista ficou apenas 29 dias no cargo à frente da pasta, deve ser questionado sobre negociações com farmacêuticas sobre vacina. Agora, vamos ao futebol. O ator e humorista Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares e admirados do país, morreu nesta terça, aos 42 anos, vítima da Covid-19. O criador de Dona Hermínia e dentre outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema, ele estava internado desde 13 de março no Hospital Copstar, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O quadro de saúde de Paulo Gustavo piorou na noite de domingo, quando sofreu uma embolia pulmonar. Antes, ele vinha apresentando melhoras significativas, chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e a interagir com médicos e com o marido Thales Bretas. Nesta terça, um novo boletim informou que o ator estava com um quadro irreversível, mas mantinha-se nas vitais. Às 9h12 pelo horário de Brasília, no entanto, foi constatada a morte do ator. O G1 apurou que a direção do Teatro Municipal do Rio ofereceu espaço para o velório do ator, mas até a última atualização desta reportagem não havia confirmação oficial sobre o local ou horário da cerimônia, mas vai ser no teatro, tá ok? Com um estilo de humor acessível, baseado em cenas familiares e cotidianas, Paulo Gustavo conquistou o Brasil e teve uma trajetória de enorme sucesso em produções como O Campeão de Bilheteria, Minha Mãe é uma Peça, o filme de 2013, que rendeu 2 continuações. Lançado em 2019, o longa mais recente da trilogia se tornou a comédia com o maior público da história do cinema nacional. Paulo Gustavo deixou o marido Thales e 2 filhos pequenos, Gael e Romeu, além do pai Júlio Marcos, da irmã Juliana Amaral e da mãe Dea Lúcia Amaral, que inspirou a criação de Dona Hermínia. Durante os 50 dias de internação do ator, a família compartilhou o dia a dia do tratamento e fez pedidos de oração. Ainda nesta edição, mais informações e homenagens de familiares e amigos para Paulo Gustavo. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve nesta quarta o ex-ministro da Saúde, Nelson Andrade. Foi ouvido a partir das 10 horas da manhã. Ele é o segundo ex-ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro sem partido, ouvido pelos senadores depois de Luiz Henrique Mandetta, que prestou depoimento de 7 horas na terça. O depoimento de tarde estava previsto para terça, hoje, às 2 da tarde. No entanto, o presidente da CPI da pandemia, senador Osmar Aziz, adiou a 8ª em um dia, após o também ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alegar ter entrado em contato com 2 servidores do Executivo, que foram diagnosticados com o Covid-19. A 8ª, com o médico oncologista, começou por volta das 10h40 da manhã. Ele faz um breve resumo do seu período no governo federal e da comissão homenagear as vítimas da pandemia. Ao ser questionado pela senadora Elisane Gama se a sua demissão havia sido motivada também por um possível posicionamento negacionista do presidente, Tati negou, disse que o que mais contribuiu foi a falta de autonomia exemplificada pela questão do uso da cloroquina. Abre aspas. Minha saída foi porque eu não tinha autonomia para implementar aquilo que eu achava que era certo. Todas as coisas que levavam a esse conceito tiveram peso, mas especificamente a razão essencial foi que eu precisava de autonomia e liderança. Fecha aspas, disse Tati ao ser questionado pela senadora. A cloroquina foi realmente pontual,
mas existiram outras coisas que aconteceram e já foram colocadas. Minha saída essencialmente foi porque não teria autonomia para conduzir de forma que achava que deveria. Respondeu Tasha em resposta ao senador Marcos Rogério. Tasha afirmou ainda que não tem conhecimento jurídico para afirmar que um médico comete crime ao receitar cloroquina, mas afirmou que é claramente errado prescrever nebulização com o medicamento. Durante as falas da substituição do senador Zequinha por Fernando Bezerra como membro suplente da comissão, a sessão da CPI foi marcada por uma discussão entre senadores por causa da participação da bancada feminina nos trabalhos da comissão. A oitava chegou a ser suspensa por alguns minutos em razão do bate-boca. A confusão começou depois do presidente da CPI, senador Osmar Aziz, permitir que a senadora Elisiane Gama, como membro da bancada feminina, fizesse questionamentos à Tasha antes dos demais membros titulares da comissão. Apesar de não haver mulheres entre os 11 membros da CPI, as senadoras que fazem parte da bancada feminina acompanham os trabalhos e, pelo regimento do Senado, podem fazer questionamentos depois dos membros titulares e suplentes da comissão. Elas não têm, porém, direito a voto. Aziz disse que faz uma concessão em nome da mesa da CPI após acordo na sessão da comissão da véspera, mas senadores governamentais, como Ciro Nogueira e Marcos Rogério, questionaram a decisão. O ex-ministro disse que não participou de decisões sobre cloroquina. Tasha repetiu reiteradamente aos senadores que, durante sua gestão no Ministério da Saúde, não foram tomadas as ações no sentido que produzir ou distribuir cloroquina aos estados para o tratamento de pacientes com Covid-19. Abre aspas. Vou ser honesto, não participei disso. Se aconteceu alguma coisa, foi fora do meu conhecimento, disse ao ser perguntado sobre uma declaração do presidente Bolsonaro em 21 de março de 2020. De que se o laboratório do Exército havia aumentado a produção do medicamento. A sessão foi iniciada com uma questão de ordem dos senadores Humberto Costa e Randolfo Rodrigues, subscrita pelo relator Renan Calheiros, para que fosse realizada homenagem ao ator e diretor Paulo Gustavo e também a todas as vítimas da pandemia. Abre aspas. Queria fazer homenagem a centenas de milhares de pessoas que faleceram. Ontem tivemos a morte de um artista renomado, querido, e essa morte dá uma dimensão do que estamos vivendo. Fecha aspas, disse Costa. Que o impacto que o Brasil tem nesse momento com a perda do artista tão querido inspire os trabalhos desta comissão de inquérito, completou Randolfo Rodrigues. O presidente da CPI, Osmar Aziz, determinou 1 minuto de silêncio em homenagem ao ator e às mais de 400 mil vidas perdidas por esse vírus no país. Ele relembrou também a morte do vocalista do grupo amazonense Carrapicho Zezinho Correia em decorrência de complicações da Covid. Nós vamos voltar a falar sobre a morte do Paulo Gustavo. Nós vamos assistir agora uma reportagem especial sobre um humorista. O último trabalho também que ele fez na tela antes de falecer. O paciente Paulo Gustavo faleceu vítima de complicações da Covid-19. O hospital já tinha mais cedo divulgado um outro boletim dizendo que o quadro dele era irreversível, mas que ele ainda apresentava sinais vitais. Agora, então, um boletim comunicando o falecimento do ator Paulo Gustavo, que vem travando uma luta desde o dia 13 de março, quando foi internado aqui no Copstar. Ele precisou ser entubado no dia 22. No início de abril, passou a respirar com a ajuda de uma espécie de pulmão artificial. E para a esperança da família e de todos, no último domingo ele tinha apresentado melhoras. Os médicos chegaram a reduzir os sedativos e ele chegou a interagir com a equipe, com o marido. Mas agora, infelizmente, a notícia da morte, o hospital lamentando a morte dele, dizendo que tanto a conduta dele, do paciente, quanto familiares, foi irretocável nesse período todo. Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em Niterói em 30 de outubro de 1939.
1978, estudou teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio, na mesma turma de Fábio Porchat. A primeira peça da qual participou foi O Surto, em que dividia a direção com Fernando Caruso em 2004. Foi no espetáculo que apresentou pela primeira vez a personagem Dona Hermínia, que marcaria sua carreira para sempre. A mãe superprotetora Hilária ganhou peça própria em 2006 e chegou ao cinema 7 anos depois. Somados, os 3 filmes de Minha Mãe é uma Peça venderam mais de 26 milhões de ingressos entre 2013 e 2020. O terceiro filme teve a maior arrecadação da história do cinema brasileiro, com 182 milhões de reais de bilheteria. Além do sucesso de Dona Hermínia, o ator se destacou pelos filmes Minha Vida em Marte de 2018, e Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, 2014, nos quais contracenou com a atriz e amiga Mônica Martelli. Ele interpretou o personagem Aníbal em ambas as comédias. Na TV, Paulo apresentou em 2011 o programa 220 Volts do Multishow. 2 anos depois, no mesmo canal, ele passou a integrar o elenco de sitcom Vai Que Cola, vivendo o malandro Valdomiro Lacerda. O personagem foi um sucesso também na adaptação para o cinema em 2015. Ainda no Multishow, o ator protagonizou ao lado de Catiúcia Conoro a série A Vilã. Na produção, ele interpretou o ex-palhaço Rick. Ele também foi o apresentador de várias edições do prêmio Multishow. Paulo Gustavo se casou com o médico Thales Britas em 2015. Após um processo de barriga de aluguel feito nos Estados Unidos, eles se tornaram pais de Romeu e Gael, de 1 ano de idade. Apesar de o personagem mais famoso de Paulo Gustavo, Dona Hermínia, não ser biografada, ela foi muito inspirada em Déia Lúcia Amaral, mãe do ator. Em uma entrevista ao programa Mais Você, Paulo chegou a falar que, com seu jeito bem humorado, de que a mãe só queria saber dos netos. Abre aspas. Mamãe começou o VT que enlouqueceu sendo avó, como se ela já não fosse louca, né? Ela fica do lado do Thales, prefere ser avó do que ser mãe, fecha aspas, brincou o ator. Como forma de retribuir toda a contribuição da mãe para sua carreira, Paulo Gustavo criou a peça Filho da Mãe, na qual dividia palco com Déia Lúcia para cantar e contar histórias. Eu deixo agora meu depoimento pessoal, muito fã de Paulo Gustavo, e o meu luto à família e à dona Déia Lúcia. Era Paulo Gustavo entrar em cena para a risada começar. Sabe aquele riso aberto, barulhento? Menor condição. A gente não sabe fazer hétero. Riso de gargalhada que faz a barriga doer. Era exatamente esse que ele sabia, como poucos, tirar da gente. Promessa, a pessoa também não vem pro Mela. Ela vai pra uma Salvador que de quebra já pega uma Ivete Sangalo, entendeu? O que fez dele esse sucesso? Talvez os personagens, aqueles tipos que todo mundo conhece, vivendo situações que estão aí no dia a dia. Só que tinha um toque especial. Tudo contado, interpretado por Paulo Gustavo, era muito mais engraçado. Era hilário. Aqui no Leblon tem um metrô que sai pobre o dia inteiro ali. Eu não consigo entender, eles são cara de pau mesmo. Sobe o muro e deixa só a gente que é do Leblon, que é a raiz aqui dentro. Além dos tipos, tinha outra coisa fundamental para qualquer humorista: o tempo de comédia. E no caso de Paulo Gustavo, esse tempo, esse ritmo, era rápido, acelerado, quase frenético. Eu tenho que tomar cuidado porque no teatro, assim, dependendo do ritmo, a plateia não pesca alguma coisa, perde. Ah, minha filha, a pessoa quando vem feia, ela tem que se espiritualizar. Não à toa, o primeiro trabalho no teatro em 2004 chamava Surto. Em 2010, o primeiro monólogo, Imperativo. E logo depois, na TV, o primeiro programa, 220 Volts. Meu irmão, tô aqui casa e festinha de Natal, brad. Só tem família, brad. Tá sem game nenhum aqui, tá ligado? Tô na seca já. A situação tá precária, brad. Em 2013, Paulo Gustavo foi convidado para o elenco do humorístico Vai Que Cola. Ele era o malandro Valdomiro Lacerda, que tinha abandonado a vida de luxo no Leblon
para morar no subúrbio do Rio. Eu tava fazendo tudo isso aqui pra tentar comprar um ar-condicionado pra você, dona Ju. O ar-condicionado que você ia comprar vale R$1 milhão. Onde eu compro, vale. Pode parcelar? Pode parcelar. Mas vale R$1 milhão. Em 2017, ele saiu do Vai Que Cola para outro humorístico, a Vila. A pessoa compra camisa todo ano, pra poder fazer simpatia, pra comprar camisa amarela, pra ter dinheiro. O dinheiro que gasta comprando camisa, é melhor ficar quieto em casa com o dinheiro. Você nem fazer a simpatia. Sucesso nos palcos, sucesso nas telas da TV, também do cinema. Em 2013, Paulo Gustavo lançou o super sucesso, o Arrasa Quarteirão. Minha Mãe é uma Peça, o filme. Uma adaptação da peça de teatro criada e estrelada por ele em 2006. Ah, quer dizer então que agora você ser gorda é culpa minha? Eu criei você e seu irmão junto, seu irmão é magro. Mas é gay? Porque... Ô, Marcelina! Ai, mãe! A história é cheia de referências familiares. Se passa em Niterói, onde Paulo Gustavo nasceu e cresceu, e tem como personagem principal a Dona Hermínia, uma cópia pra lá de fiel da mãe dele, a Dona Déia. Às vezes, quando ele fala assim, ô mãe, você tá enchendo meu saco, não sei o que, eu digo, então quer saber de uma coisa, eu vou pedir pensão, vou na justiça. Ele é um filho maravilhoso pra família inteira. Mãe, eu preciso ver um negócio no seu celular. Vai ver, toma! Eu não... As agruras de Dona Hermínia fizeram tanto sucesso nas telonas que acabaram dando pano para mais 2 filmes. Minha Mãe é uma Peça 2, de 2016, e Minha Mãe é uma Peça 3, de 2019. Todos os 3 filmes, sucesso absoluto de público e de bilheteria. Estou muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Acontece que o filho, que fez sucesso imitando a mãe, também sonhava ser pai. Em 2019 chegaram Gael e Romeu. Para realizar o sonho, ele e o marido, o médico Thales Bretas, recorreram a uma barriga de aluguel. Na verdade, foram 2 barrigas, uma para cada bebê. Muda tudo, né? Parece que a gente renasceu, né? E muitas vezes a gente foi taxado como não poderia ter uma família, não poderia ter filhos. Pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe isso, existe amor, né? Os 2 nasceram nos Estados Unidos com alguns dias de diferença. Quando o primeiro deles, o Romeu, chegou, algumas semanas antes do previsto e com algumas complicações, Paulo Gustavo estava no palco em Curitiba se apresentando com a mãe, a Dona Déia. E a gente fez o show, a gente não podia contar pra ninguém, a gente dizia assim, vamos fazer esse show, mãe. É homenagem a Romeu, tem tudo que dá certo. Ano passado, Paulo Gustavo lançou seu último trabalho, 220 volts, o filme, adaptação do programa de TV. Foi o último ato do ator elétrico, eclético, hilário, vítima de um vírus que tem nos tirado tantas mães, tantos filhos, tantos risos, tanto a graça. Vai deixar saudade, mas hoje nós podemos acreditar que o céu está em festa e que todos nós possamos perceber que não é uma brincadeira esta doença. Nós encerramos esta edição com o nosso respeito, luta e solidariedade a toda a família, aos amigos e aos fãs de Paulo Gustavo. E também às 410 mil vidas perdidas.